Nós estamos aqui iniciando a série Renovadas, e essa palavra, não é? Essa palavra renovadas, ela tem um poder tão maravilhoso. Na verdade, renovação é algo que a gente precisa estar sempre buscando nas nossas vidas, sempre, em todos os momentos. E a gente vai aprender, não é? O que é que eu tenho que fazer para alcançar uma renovação? Porque às vezes o tempo passa e eu percebo que eu continuo a mesma, que as coisas na minha vida estão do mesmo jeito, não é? E esse incômodo, ele é bom, ele não é ruim, é um incômodo bom. Poxa, tá tudo igual, parece que eu ando em círculo, sempre a mesma coisa, sempre a mesma pessoa. Essa inquietação, ela é boa porque ela nos impulsiona para a mudança, para buscar uma renovação. E hoje nós vamos começar, não é, essa série com uma personagem, uma mulher que vai nos ensinar muito sobre renovação. E essa personagem é Noemi. E nós vamos abrir aí no livro de Ruth. Não sei se você está com a Bíblia ou não, mas se não tiver, você anota, não é? Porque eu pedi no desafio que você tivesse aí o seu caderninho de oração e de reflexão. E aí nós temos o livro de Ruth, nós temos aí a história de 3 mulheres que vão nos ensinar muito ao longo dessa jornada, dessa série. Ruth, Noemi, Orfa, e hoje nós vamos começar falando sobre Noemi. E o que é essa história, o que é que essa mulher nos ensina sobre renovação, tá bom? Ruth, capítulo 1, diz assim, que na época dos juízes houve fome na terra de Israel, e Noemi, ela morava em Belém, certo? Conhecida por nós, né? Onde nasceu Jesus, ela morava em Belém. E um homem de Belém, chamado Elimeleque, ele e os seus 2 filhos foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. Moabe era um lugar onde as pessoas adoravam vários deuses. Moabe era um lugar onde as pessoas elas não priorizavam a presença de Deus, elas não priorizavam, enfim, não se adorava o Senhor nesse lugar, e era um povo que era inimigo do povo de Israel. E eles foram se refugiar neste lugar. O homem era Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, eles chegaram em Moabe e ficaram por ali. E morreu Elimeleque. E imagina essa situação, não é? Numa época em que era muito difícil uma mulher ser viúva. E Noemi tem essa pancada, assim, logo no início. Ela está num lugar onde não é o lugar dela, onde não é o lar, não é a cidade natal. Ela está num país, num lugar desconhecido, com certeza poucos amigos, um lugar onde não se adorava ao Deus que ela adorava, e ela perde o seu marido. E diz também que os seus filhos se casaram com mulheres moabitas. E aí, depois disso, eles ficaram lá, moraram nessa terra de Moabe durante quase 10 anos, e morreram também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha. A família dela, não é, composta ali pelo seu esposo e seus 2 filhos, agora ela sofre essa perda tão difícil, tão cruel. Só sabe a dor da morte, não é? A dor de perder alguém que se ama, quem passa por isso. E foi o seu marido primeiro e depois os seus 2 filhos. A Bíblia não diz a causa dessas mortes, mas fala que ela perdeu. E a Bíblia diz, ela ficou sozinha, sem os seus 2 filhos, que poderiam ampará-la, não é? Eram os filhos, quando a mulher ficava viúva, e agora eram os filhos que iriam amparar, mas ela perdeu também os seus filhos, e ela ficou também sem o seu marido. Numa terra distante, numa terra longe da sua família, e Noemi precisava de renovação. Na verdade, a família de Noemi procurou uma renovação quando eles saíram de Belém, né? Havia fome na terra de Israel, e eles, não, precisamos de algo novo, precisamos viver algo novo, renovação, vamos lá, vamos buscar onde? Em Moabe. E agora, depois de 10 anos, de quase 10 anos ou mais, né, vivendo naquela terra, porque a Bíblia diz que ela ficou lá quase 10 anos
depois que morreu o marido, depois de terem morado lá. E a Bíblia diz assim que ela precisava agora também de uma renovação. E é interessante porque a gente sabe do contexto, não é? Que as noras queriam ir com Noemi para Belém, as noras moabitas. E ela disse: não, minhas filhas, voltem para a casa de vocês, voltem para os seus pais, vocês foram leais aos meus filhos, que vocês encontrem pessoas que possam ajudar vocês. Mesmo que eu gerasse outro filho, eu não teria como dar, né, um marido para vocês. E aí, Ruth decide ficar e Noemi, e órfã, né, depois de muito sofrimento, órfã volta para casa, mas Ruth decide ficar. Essa parte aí de Ruth nós vamos conversar melhor, nos aprofundar melhor em outra parte. Mas o interessante é que quando Noemi e Ruth, elas vêm para Belém, né, Noemi volta para Belém, me chama a atenção, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 19, que diz assim: prosseguiram as duas para Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Novidade, né? Noemi chegou, é Noemi, é sim, é ela. Né? Imagina, depois de tanto tempo, a novidade que era. É Noemi, sim. E aí, as mulheres ficaram perguntando: é Noemi? Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Não me chamem Noemi, que o nome dela significa agradável. Não me chamem Noemi. Melhor é que me chamem de Mara, que significa amarga. É melhor vocês me chamarem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Noemi, ela se comunica muito com nós em nossas fragilidades, em nossas dificuldades. Muitas vezes ela se comunica conosco também em momentos de dificuldade. A nossa tendência é que nós tenhamos pensamentos que são negativos e muitas vezes pensamentos que não são verdadeiros. Vamos lá, vamos aprender. Veja bem, Noemi passava por vulnerabilidade, fome, crise, doença, e muitas vezes nós também enfrentamos vulnerabilidade. Então, olha só como se parece com a nossa história também. Muitas vezes nós enfrentamos vulnerabilidades, nós enfrentamos dores, nós enfrentamos escassez, e Noemi passou por isso. Ela enfrentou a dor da morte e passou por grandes perdas. Perda do lugar onde ela estava, sua casa, sua morada, e ela precisou se adaptar a uma nova realidade. Isso se comunica muito com a nossa história também. Será que você aí já passou pela dor da perda, pela dor de ter que deixar alguém ou algo, ou um lugar que você gosta? Você acabou de falar aí da adaptação, da mudança, não é? De estar agora recomeçando, está aí num processo de renovação. E Noemi também, a história dela se comunica conosco, porque ela tinha ali os seus filhos, não é? E ela viu os seus filhos se casando com moças que não eram do agrado dela. Certamente, né? Imagina ela olhar assim e perceber: nossa, olha a escolha dos meus filhos, eles estão se casando com mulheres que não são do Senhor. Então, muitas vezes nós também vamos passar por isso, de olhar para a vida dos nossos filhos e perceber que eles estão tomando um rumo que não é do nosso agrado, ou que não é do agrado de Deus. E isso é amargo, isso é difícil, e ela passou por isso. Ela não tinha ali suas necessidades, né? Percebeu que as necessidades que ela tinha e suas orações não estavam sendo atendidas como ela gostaria. E ela teve agora que recomeçar, sem muito suporte, sem rede de apoio. E quantas vezes na nossa vida a gente precisa, né? Não, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo novo. Mas quem é que pode me ajudar? Quem é que está do meu lado para me dar um suporte, para me dar uma ajuda? E às vezes a gente tem quase ninguém, ou ninguém muitas vezes. Há mulheres que rumam aí uma vida de muita solidão,
que foi o que aconteceu com Noemi, né? E ela estava envelhecendo e dependendo, tendo que depender agora das pessoas. Num tempo em que não havia aposentadoria, né? Não tinha aposentadoria. Num tempo em que a mulher sozinha, ela não podia sair para trabalhar. E ela estava envelhecendo, ela era uma idosa e precisava agora da ajuda, de depender de alguém. E não tinha, porque seus filhos e seu marido haviam falecido. Então, mais do que ninguém, ela precisava de uma renovação. Numa época super difícil da vida. Porque quando a gente é jovem, não é? A gente tem essa força de encarar, é difícil. É difícil. Toda renovação, em qualquer período da nossa vida, ela é difícil. Mas imagina a situação de Noemi, uma idosa, não é? Para buscar agora essa renovação na vida. E aí a gente vê que Noemi, assim como nós, em momentos de dificuldade, os seus pensamentos, eles começaram a não serem verdadeiros. Quando ela diz assim, a mão do Todo-Poderoso me trouxe essa dor. Deus está me esmagando, Deus está me castigando, Deus colocou-se contra mim. Olha o pensamento de Noemi, Deus se colocou contra mim. E a gente pode dizer assim, cadê? Que cristianismo é esse? Que ela agora colocou a culpa toda em Deus. Noemi é tão humana quanto cada uma de nós. Porque em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento, a nossa tendência natural, isso é normal, que os nossos pensamentos, eles fiquem mais negativos e a gente não pense de forma verdadeira. É por isso que é tão importante a renovação da mente. Como diz Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação não vem de nós mesmas. É por isso que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um profissional, porque os nossos pensamentos estão tão negativos, a nossa mente está tão sobrecarregada que nós começamos a pensar de uma forma disfuncional, como nós chamamos na psicologia. E isso é normal. Isso é normal. Em momentos de sofrimento intenso, muitas vezes os nossos pensamentos eles são disfuncionais e não são verdadeiros. E isso causa intensa angústia e intenso sofrimento. E isso estava acontecendo com Noemi. Mas veja bem como Noemi nos ensina sabedoria em momentos de dificuldade. Porque enquanto ela estava ali em Moabe, ela aceitou a realidade dela. Certamente, ir para Moabe não foi uma boa escolha. Não foi. Mas tem muita chance de que o marido, né, o cabeça da família, tenha direcionado. Não, a gente não vai ficar aqui em Belém passando fome, não. A gente não vai ficar aqui, não. Vamos embora, vamos para Moabe. Eu não sei se Noemi concordou ou não, mas ela foi, porque o seu marido determinou, né? Vamos lá. E ela foi com seus 2 filhos. Não foi uma boa escolha. Mas ela entendeu, se eu estou aqui, eu preciso aprender a viver como uma cristã, como uma serva de Deus nesse local. Eu não sei aonde você está agora. Eu sei que, assim como eu, você, aonde está, precisa de uma renovação. Da mesma forma como Noemi precisava de uma renovação. E naquele momento, Noemi disse, eu serei uma cristã, eu serei uma serva de Deus aonde eu estiver. É doloroso estar nesse lugar. Era difícil estar em Belém, porque havia escassez de alimento, mas era muito difícil também estar em Moabe, onde havia escassez de Deus. Havia escassez da presença do Eterno naquele lugar. E certamente ela enfrentou muita dificuldade. Num lugar onde não se buscava, onde Deus não era Deus para as pessoas, né? Então, ela disse, mas aqui eu serei uma influência para a honra e glória de Deus, eu serei uma cristã. E ela nos ensina que aonde você estiver, querida, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, porque muitas vezes o lugar mais desafiador de ser uma cristã é dentro do nosso próprio lar, na faculdade, na igreja,
na sua vizinhança, seja uma cristã, seja uma discípula de Jesus Cristo, seja uma representante do Senhor, aceite a realidade, muitas vezes é importante, eu não tenho como mudar esse contexto agora, essa realidade agora, mas eu serei uma cristã. E ela teve uma influência tão maravilhosa e tão poderosa, que nós entendemos que as suas noras começaram a saber mais sobre o Deus vivo, aceitar o Deus vivo como também como o seu Deus, porque quando elas se separam, Noemi diz assim: voltem para o seu Deus, voltem para a família de vocês e para o Deus de vocês. E aí, com muita tristeza, Orfa volta, mas Ruth diz: o teu Deus será o meu Deus. Eu quero confirmar que eu vou continuar sendo uma adoradora do Deus vivo, e eu aceito esse Deus. É uma influência muito poderosa, muito. E isso só consegue influenciar desse tamanho, influenciar dessa forma, somente uma mulher que está intimamente na presença do Senhor. Somente uma mulher que decide, aonde quer que ela esteja, eu serei uma luz, eu serei uma cristã, eu serei uma discípula de Jesus, e eu vou falar dele, eu vou continuar louvando o nome dele, embora aqui, nesse lugar, nesse ambiente, não se louve o Senhor, eu louvarei o Senhor. Nesse lugar não se ora a Deus, mas eu vou orar ao Senhor. Nesse lugar não tem culto, eu vou começar a fazer o culto aqui na minha casa, eu vou começar o meu trabalho com oração, eu vou falar de Jesus Cristo para as pessoas que estão ao meu redor. E as pessoas vão começar a aceitar esse Deus. Então, em momentos em que, muitas vezes, a gente não tem como fazer uma grande mudança, uma grande renovação. Ser uma discípula de Jesus já é uma grande renovação, para nós e para quem está ao nosso redor. E Noemi nos ensina essa sabedoria. E essa sabedoria vem com o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ela temia o Deus vivo e ela entendia que eu não estou em Belém, mas eu estou na presença do Eterno em qualquer lugar onde eu estiver. E ela nos ensina isso. Ela nos ensina que a amizade feminina é algo muito importante. Gente, tinha como dar certo esse relacionamento? Vamos ser sinceras. Sogra e nora. E mais ainda, sogra e noras. 3 mulheres dentro de uma casa pequenininha, com certeza, porque eles não moravam em casas grandes. 3 mulheres dentro de uma casa pequenininha, o dia todo, olhando uma para a cara da outra. Não, vamos ser sinceras. É difícil. E mais ainda esse relacionamento de nora e sogra. Mas Noemi aprendeu que a amizade feminina é algo precioso. Precioso. E que nós precisamos aprender a apoiar umas às outras, encorajar umas às outras, orar mais umas pelas outras, porque nós como mulheres temos uma tendência à rivalidade feminina, parece que a gente é uma contra as outras. E eu não sei como é que isso é aprendido, se é algo que já é da natureza feminina ou se é algo que a sociedade nos impõe, mas existe muita rivalidade feminina, muita. E às vezes é algo inconsciente, da gente querer ser melhor, ser mais bonita, enfim, tem isso da mulher. E aí, imagina agora, e ainda por cima, sogra e nora. Gente, é complicado. Mas ali, Noemi fez uma amizade tão profunda e ela atravessou, né, por se tratar de família, ela atravessou essa questão de amizade porque ela partiu para a esfera do amor. Tanto é que ela chamava essas Ruth e Orfa de minhas filhas. E deixar Noemi, elas deixavam ela com muita dor. Orfa foi embora, elas choravam uma sobre a outra. E essa amizade, esse amor era tão forte, foi um laço tão forte. E não tem outra coisa. Gente, é só o poder de Deus. Esse tipo de amizade, esse laço, ele existe quando eu começo a olhar para a mulher que está ao meu lado e ao invés de só olhar os defeitos dessa mulher, eu começar a buscar qualidades dessa mulher. Essa amizade, ela vem quando eu começo a orar e interceder por essa mulher ao invés de criticar.
criticar. Porque nós somos muito rápidas para enxergar os defeitos umas das outras. Nós somos muito rápidas para condenar, para criticar, infelizmente. Mas nós temos essa rapidez, essa facilidade. Muitas vezes a gente enxerga uma mulher pela primeira vez e a gente diz, eu não fui com a cara dela. Gente, por quê? E às vezes, olha só, a gente não vai com a cara dela e depois a gente conhece um pouquinho mais, aí diz assim, nossa, mulher, quando eu te conheci, eu nem gostei muito de tu, mas agora eu gosto. A gente percebe que não era nada daquilo que a gente pensava. Isso certamente já aconteceu com você. E você conhecer alguém, não gosta à primeira vista, depois começa conhecendo e gosta. E veja bem, isso acontece mais entre mulheres. A gente não escuta esse discurso dos homens. Ah, eu gostei muito dele, mas depois eu fui conversando e aí eu gosto dele agora. A gente não escuta esse discurso dos homens. Isso é muito do feminino. E a gente diz que é um sexto sentido. Ah, tá vendo? Meu santo não bateu com dela. A gente está em Luz dos Santos, dizendo que não bateu, foi legal. E a gente precisa aprender que a gente não nasceu para ser rival umas das outras, não. Não nascemos. Nós nascemos para sermos apoiadoras, motivadoras, incentivadoras, intercessoras. Intercessoras, esse é o nosso papel. E isso foi o que Noemi fez. Com certeza, uma apoiadora, uma motivadora, uma intercessora, alguém que se colocou ali para orar, para ajudar, para erguer, para motivar e para ensinar o caminho da salvação. Coisa linda, para pregar. Gente, quantas vezes nós temos amigas de anos e a gente nunca teve coragem de falar de Jesus para essa amiga? Com certeza, se você puxa na memória, poxa, eu nunca falei de Jesus, eu nunca ofereci um estudo bíblico para minha amiga. E Noemi não perdeu tempo. Com certeza, ali, com sabedoria, com jeitinho, ela foi cativando ali a amizade, o amor, né, dessas moças, cativando o coração delas para si e principalmente para Deus. E esse deve ser o nosso papel, a nossa amizade feminina, uma amizade de influência. Então, mesmo no contexto de dificuldade, ali em Moabe, num lugar complicado demais, escassez da palavra, escassez de Deus, não é? Não faltava Deus na vida de Noemi, não faltava Deus na casa de Noemi, não faltava Deus nos relacionamentos de Noemi, e isso fez toda a diferença. Mas agora ela vem para um momento muito difícil da história dela, em que ela precisa voltar para Belém, um contexto em que ela diz, eu voltei de mãos vazias, ou seja, eu percebo que ela fala isso em relação ao marido e filhos. Eu saí, eu tinha 3, para me apoiar, para me ajudar, 3 homens que iriam aí, né, ser o meu suporte. Eu saí de mãos cheias e agora eu estou voltando de mãos vazias. Quantas vezes nós nos sentimos assim como Noemi, de mãos vazias, entristecida, sofrendo, se sentindo sozinha. Muitas vezes ela voltou ali para o povoado e ela parece que era novidade, né? Todo mundo ao redor, Noemi, nossa. Muitas vezes a gente está rodeada de pessoas, olha, tá, mas nós estamos nos sentindo sozinhas e abandonadas, inclusive abandonadas por Deus. Será que o Senhor não está vendo esse sofrimento? Porque Deus permitiu que eu sofresse dessa forma? Queridas, aqui nós estamos caminhando para o final. Noemi estava voltando para o lugar onde no início, não é, tinha escassez de alimento. Ela está voltando para um lugar também de sofrimento, porque ela saiu de Belém porque ali ela estava sofrendo, não tinha pão, estava escasso. Ela estava voltando para ali, para onde havia escassez. Recomeçar, não é, num lugar onde primeiramente teve escassez, mas ela estava voltando para o lugar onde o Pai estava. O lugar onde a presença de Deus era notável, era sentida, era buscada. Então ela estava voltando para a presença do Pai. Olha, lugar de filha é na presença do Pai. Lugar de filha é na casa do Pai. Lugar de filha é diante da palavra do Pai, é em obediência à palavra do Pai. Noemi saiu dali, com certeza sem o consentimento de Deus, levada pelo seu esposo. Mas agora ela diz, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu marido, e eu volto para o lugar de onde eu nunca devia ter saído. Eu volto para a presença, onde a presença e a morada do Senhor está. Eu volto para o meu lugar.
É necessário que cada uma de nós, meninas, esse é um apelo do Espírito Santo de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. O seu lugar é alguém, a sua morada é alguém. É necessário entrarmos na presença de Deus, mergulharmos na presença de Deus com intensidade, com constância. Muitas vezes nós temos uma semana de oração, 10 dias de oração, e a gente tem mais busca, a gente lê, a gente ora. Depois que passa esse tempo, acabou, vai diminuindo a frequência, diminuindo, e eu já não tenho mais tanta constância. O Espírito Santo está chamando a você e a mim a nos mantermos em constância na presença do Pai. A presença do Pai é o lugar onde nós temos refrigério para as nossas almas. Nós precisamos de constância na presença de Deus. O lugar de filha é na presença do Pai. E o Espírito Santo hoje está chamando você para mergulhar intensamente na presença do Pai, em oração e em confissão. A confissão ao Senhor nos aproxima dele de uma forma poderosa. E eu vou dizer para vocês que esses dias, hoje, diante de vocês está uma mulher renovada, buscando mais ainda essa renovação. Mas há que ser Catiele aqui sabem de dores, de dificuldades que eu vinha passando há um tempo atrás. E eu vou dizer para vocês aonde eu encontrei a cura, onde eu tenho encontrado cura, mergulhando mais profundamente na presença do Pai e confessando os meus pecados diante de Deus. Confessando, Senhor, no meu coração existe autossuficiência, Senhor, no meu coração existe orgulho, chame o pecado pelo nome. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Talvez Noemi entrou ali, triste, dizendo, Senhor, não era para eu ter saído daqui. Eu não fiz uma boa escolha. Eu saí daqui de mãos cheias, porque eu fui em busca de pão, do pão físico. Mas aqui eu tenho pão espiritual. Aqui eu tenho as pessoas que eu amava. E eu estou voltando para esse lugar agora de mãos vazias. Eu pensei que eu tinha tudo lá em Moabe. Eu pensei que eu tinha pão, que eu tinha alimento. Na verdade, agora eu não tenho nada. Porque as pessoas é que são importantes na vida. Não é o material. São pessoas que são importantes. E agora eu estou sem essas pessoas que eu amava. E ela volta para esse lugar, dizendo, eu estou de mãos vazias. Porque a presença do Senhor é quem nos completa, a presença do Senhor é quem nos enche. Talvez ela tenha entrado ali confessando os seus pecados. Senhor, eu falhei. Senhor, eu errei, porque eu achei que o material, o pão físico era o mais importante. Não era. E agora eu volto de mãos vazias. E nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, porque muitas vezes as nossas dores, elas têm a ver com as nossas escolhas, que nós tomamos sem a direção de Deus, sem a direção do Senhor. É por isso que hoje o Espírito Santo está chamando a mim e a você, mergulhe na minha presença, busque a minha face para que você viva, busque a minha presença para que você viva, para que você seja renovada. Eu quero renovar a sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o desejo do Espírito Santo. Queridas, a primeira mudança, toda renovação, ela começa na nossa mente, no nosso pensamento. E é por isso que nós precisamos mergulhar na oração e na palavra, para que essa renovação da nossa mente, ela comece a ocorrer. Toda renovação acontece na presença do Senhor, como eu disse para vocês. E lugar de filha é na presença do Pai. Noemi se permitiu sofrer, se permitiu sentir dor. Estava doendo e ela chorava. Estava doendo e ela dizia, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque agora a vida se tornou amarga. Ela se permitiu chorar. E se você estiver passando por um momento em que você precise chorar, chore. Chore. Se você tem angústias no seu coração e você precisa reclamar, como Noemi reclamou, Deus está me castigando, Todo-Poderoso está me machucando. Você pode fazer isso diante da presença do Senhor. Seja sincera com Deus. Coloque suas mágoas diante do Senhor. E se cale diante das pessoas. Não murmure, não se queixe. Conte para Deus os seus pesares, conte para Ele todas as coisas e peça ao Senhor que você não murmure, que você não se queixe.
Porque no processo de renovação, a gente passa por esse mesmo processo que Noemi passou. Por momentos em que os pensamentos são disfuncionais, por vontade de chorar, de ficar quieta, de não ver ninguém. Nós passamos por esse processo. Veja, nós passamos por ele. Passamos. Então, a gente dá lugar à dor para poder passar por ela. Permanecer no sofrimento é uma escolha. Às vezes parece que não. Flávia, essa palavra é muito dura, eu sei que é. Flávia, eu enfrento angústias e dores que você não conhece, eu sei que é verdade. Eu sei que existem dores tão intensas, que às vezes é difícil prosseguir, às vezes é difícil se levantar da cama, às vezes é difícil parar de chorar. No entanto, permanecer no sofrimento é uma escolha. Dói e se permita sofrer, mas que esse sofrimento, chore o que tiver para chorar, lamente diante do Senhor o que você tem para lamentar, faça isso. Mas não esqueça, toda a dor, ela não é para sempre. O sofrimento não é para sempre. E a gente precisa também, isso é algo que a gente precisa colocar no nosso pensamento, que nenhuma dor é para sempre. E na presença do Pai, nós encontramos refrigério para as nossas almas. Isso é poderoso. E isso é muito íntimo, vai muito dentro de cada uma de nós. Refrigério para a alma. É algo muito profundo, que o Senhor deseja conceder a mim e a você, para a honra e glória do nome dele, renovadas pelo poder do Senhor Jesus, renovadas pelo poder transformador e regenerador do Espírito Santo. Para renovação é necessário mudança de pensamento, estar na presença do Pai, confessar os pecados diante do Senhor e coragem para mudar. Imagina a caminhada que Noemi teve que fazer de Moabe até Belém. Ela disse, eu vou buscar uma idosa viajando. Imagina, só 2 mulheres sozinhas, eu não sei quanto tempo ela levou para chegar lá, mas ela disse, eu vou. Coragem para mudar, para fazer diferente, para sair da sua zona de conforto. Essa força não vinha dela, essa força vinha do Senhor, de alguém que mesmo na dor tinha o temor de Deus. Nós vamos aprender mais durante essas quartas-feiras, meninas. Essa coragem para mudar, essa ousadia para fazer diferente, pelo poder de Deus. Hoje, fiquem com essa palavra, busquem ao Senhor, se aprofundem em oração. E o Senhor tem uma obra maravilhosa para fazer em cada uma de nós. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Já posso orar? Ou não? Ok, então vamos orar, meninas. Feche seus olhos. Grandioso Deus, nós queremos ser renovadas na Tua presença. Queremos ter uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, dependentes, carentes de Ti, da Tua palavra. Nós queremos hoje firmar um compromisso com o Senhor de que vamos mergulhar na Sua presença. Nós queremos estar somente aonde o Senhor está. Nós queremos ver a Tua face, contemplar a Tua glória, Senhor. Nós queremos mergulhar na palavra de Deus. Nós queremos ser uma influência positiva, uma influência cristã, uma influência divina, onde quer que nós estejamos. Por favor, Espírito Santo, batiza-nos nessa manhã. O Senhor é a nossa maior necessidade. Tu és o nosso Deus. Abraça-nos, conforta-nos, anima-nos, Espírito Santo. Tu és Deus Todo-Poderoso e nós queremos nos agarrar ao Senhor para nunca mais sair. Renove cada mulher que está aqui diante da Tua presença. Oramos confiantes no nome poderoso de Jesus. Amém.